A pergunta do século que não quer calar é: quem está governando o Brasil, já que o atual presidente se encontra internado numa UTI, convalescente, né, de uma cirurgia e prestes a fazer outra cirurgia no dia de hoje, dia 12 de dezembro de 2024. E o partido do presidente atual se nega a passar o bastão para o vice-presidente. Inclusive, Paulo Pimenta deu algumas declarações que são contra o que está previsto na Constituição Federal de 1989. Mas, ultimamente, eu tenho perguntado muito aqui neste canal o que é essa tal de Constituição Federal de 1989. É de comer ou de passar no cabelo? Porque não é o primeiro órgão, não é o primeiro poder que anda desmerecendo, por exemplo, o que está escrito no artigo 79, que eu vou dividir com vocês. Nesta edição, a gente também vai falar do finalzinho do mandato de Campos Neto. Gente, Campos Neto jogou farofa no ventilador de Haddad. Com a subida da taxa Selic que Campos Neto aplicou ontem, ele comeu 70% da economia que supostamente o plano Haddad daria de contribuição. Tá complicado. O país está de vento em popa para se jogar no abismo. Nessa edição eu também comento com vocês a respeito do projeto de celulares e uma grande notícia. Ontem nós conseguimos aprovar novamente na CCJ o voto impresso com contagem pública dos votos nas eleições, mas eu vou te mostrar como que a mídia mainstream noticiou. Então fica comigo até o final, vou pedir o seu like logo agora no início do vídeo, que ajuda pra caramba o canal. O seu compartilhamento nas redes sociais, nos seus grupos de Telegram e Zap ajuda a nossa voz a chegar mais longe. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, dá essa força pra gente. E se você já é de casa, você já sabe o que fazer, né? Dá uma revisada em tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Vamos começar falando de Campos Neto, que está fazendo um fim de gestão desafiadora para o Haddad e seus treco-treco lá de plano de economia que só corta benefício e pacote do pobre, né? O que aconteceu? Com esse sobe o dólar, cai a bolsa, é óbvio que o Banco Central tem que tentar equilibrar as coisas e foi através da taxa Selic, que subiu em 1 ponto percentual e foi para 12,25%. E o Campos Neto promete ainda mais 2 altas dessa mesma magnitude, ou seja, de pelo menos 1 ponto percentual cada uma, e isso vai acabar de jogar no lixo, o plano, o pacote econômico de Haddad. É importante lembrar que com essa subida na taxa Selic, a alta vai inflar a dívida bruta do país em 50 bilhões. 50 bilhões é quase 70% da economia prevista no pacote de Haddad. Ou seja, o Roberto Campos Neto, ele cuspiu no pacote do Haddad. Jogou luz na escuridão. E você sabe quem é que vai pagar no final das contas, né? Eu e você, juntinho e misturado. Mas, no meio dessa bagaça toda, o que é importante ressaltar? Que os indicados de Lula só divergiram de Campos Neto uma vez em relação à taxa Selic, tá? Porque todos os indicados aí do Janjo têm concordado com as ações de Campos Neto lá no Banco Central. Então, nem adianta a Gleisezinha vir, né, tripudiar em cima de Campos Neto, porque os indicados do PT estão assinando embaixo sobre as ações para equilibrar a nossa economia e não permitir que o país vá de arrasta para baixo a qualquer momento desses. E algo que causou muito burburinho entre nós conservadores foi o tal do projeto dos celulares, né? O Nicolas Ferreira veio ontem a público e explicou alguns pontos que eu, pelo menos, não estava sabendo e não vi ninguém debater, tá? Esse projeto da proibição dos celulares em sala de aula tem as suas exceções e isso me deixou muito tranquila. Vou ler para vocês, está aí na tela, o Nicolas falando que pela primeira vez o estudante terá uma defesa em lei para usar o celular em caso de doutrinação, que trata-se do artigo 2º do projeto. Se não fosse esse projeto, o Nicolas ainda reitera que seria o projeto do governo Lula, sem as exceções. O celular não está proibido de ser levado para a escola. Será utilizado para fins pedagógicos e nas exceções, que são
estado de perigo, necessidade ou caso de força maior, que inclusive foram os exemplos que eu citei na rede social a respeito desse caso e conversei com o Tarcísio também sobre isso. Conversei não, né? Deixei lá na rede dele. E aí o Nicolas ainda reitera que garantimos os direitos fundamentais do artigo do aluno no artigo 4º. O vídeo do Nicolas é bastante explicativo, tem quase 8 minutos, já está nas minhas redes sociais e eu sugiro que você me siga lá no X, por exemplo, que é @ValériaBernardo, tá bom? Então podem ficar tranquilos. E agora vamos acessar o grande, acontecimento, o grande evento que foi o probleminha que o Janjo teve em decorrência de um acidente muito mal explicado há cerca de 60 dias atrás. Depois eu fiquei sabendo que ele chegou primeiro no hospital aqui em São Paulo e que a Janja só chegou às 10 da manhã, o Lula chegou de madrugada, a Janja só chegou às 10 da manhã e aí teve a intercorrência, todo mundo dizendo, os médicos, que ele estava ótimo, imagina, reagiu muito bem, já está falando, sorrindo e se alimentando. O que um monte de gente nas redes sociais que já fizeram a tal da cirurgia de cérebro para retirada de hematoma, a maioria está achando muito estranho, tá, gente? Mas, enfim, o que surgiu de novo? O que surgiu de novo é que Janjo vai fazer outra intervenção agora de manhã, na manhã do dia 12 de dezembro de 2024. Então tá aqui o boletim médico, né? O presidente Luiz Inácio permanece sob cuidados intensivos, eles têm uma certa dificuldade de dizer UTI, tá? Mas é UTI. No Sírio-Libanês ele passou bem, sem intercorrências, realizou fisioterapia, caminhou e recebeu visitas de familiares. Como parte da programação terapêutica, Lula fará complementação de cirurgia com procedimento endovascular, que é uma embolização da artéria meníngea média, amanhã pela manhã, que é hoje, tá? Daqui a pouquinho. Outras atualizações serão dadas, blá, blá, blá. Mas aí eu destaquei aqui uma parte da declaração do médico chegando no Sírio-Libanês. Prestem atenção que ele chegou com o estetoscópio pendurado no pescoço, coisa que já caiu em desuso há mais de 10 anos. Por quê? Para não contaminar o estetoscópio. Você não vai para o externo do hospital com o estetoscópio pendurado no pescoço. Mas isso é só um detalhe. Vamos ouvir a explicação que deu o médico de Janjo. Isso ótimo. A evolução do presidente foi ótima, o presidente se encontra bem, sentado, conversando, comendo, se alimentando. Ok. Já estava sendo discutido como complemento ao procedimento cirúrgico esse tipo de embolização, que é um tipo de um cateterismo, né? Que ele vai embolizar a chamada artéria meníngea. Vocês sabiam que o Janjo, que estava passando tão bem, ia passar por uma outra intervenção, que eles estão dizendo que não é cirurgia, é só um cateterismo. Velho, toda vez que precisa fazer cateterismo tem que internar. Se está internando e vai furar as coisas, cortar as coisas, é cirurgia. É ou não é? Pelo menos é da forma popular que a gente entende. Vamos continuar. Por quê? Porque quando você drena o hematoma, tá? Tô falando bem calma, quando você drena o hematoma, tá? Existe uma pequena possibilidade de, no futuro, as pequenas artérias da meninge ainda causarem um pequeno sangramento, entendeu? Então, isso não é impossível acontecer. Então, vocês entenderam, né? O cateterismo é para cauterizar essas membranas e essas artérias, esses pequenos vasos, que podem voltar a sangrar no futuro e eles querem se prevenir. É bom lembrar que o Janjo é o cargo público mais importante do país e o médico tem que entender que ele não pode sair assim, programando para fazer o procedimento e não avisar, não é mesmo? Agora, se eles estavam escondendo isso, que segundo o médico já estava marcado, será que eles não estão escondendo mais nada da população brasileira? Porque, na boa, gente, o cara é só presidente do Brasil. O médico não pode fazer isso. Inclusive, o Ricardo Oliveira pergunta, mas não estava tudo bem com ele? Estava super bem, estava sorrindo. Não estava tudo bem com ele? Aí vai fazer outra intercorrência, vai fazer outra cirurgia que não é cirurgia, tá? Mas a pergunta do século que não quer calar é a respeito de Geraldo Alckmin. Quem é que está governando o Brasil se Janjo está internado numa UTI, vai passar por outro procedimento de cateterismo, um procedimento de cateterismo hoje, e o PT não quer nem saber de passar o bastão para Geraldo Alckmin.
Uma fonte do Palácio informou ao UOL que, a princípio, Alckmin não assume as agendas do presidente. As agendas marcadas foram desmarcadas, foram adiadas. O ministro-chefe de Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que não haverá necessidade do afastamento normal. Cancela tudo, adia tudo. Para que vice? Para que vice? Ele pode adiar, os compromissos podem aguardar até ele sair do hospital. Afinal de contas, o que é um país para governar? Acontece que o artigo 79 da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a substituição e sucessão presidencial, definindo o papel do vice-presidente da República. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á da vaga o vice-presidente. E a redação estabelece duas circunstâncias. Substituição. O vice-presidente assume temporariamente as funções do presidente em caso de impedimento, que podem incluir internação médica, viagens internacionais ou outras situações transitórias. Lula está internado? Está. Logo, está impedido de governar o país. Por que é que o vice não está com a caneta nesse exato momento? Porque o PT não quer, tá? E a sucessão não é o caso aqui. Não sendo o único poder que pega a Constituição de 88, que começou a vigorar em 89, e joga no lixo, eu, meu amigo, já não me espanto com mais nada. Mas para vocês ficarem felizes, eu vou trazer uma notícia magnífica que nós conseguimos aprovar na CCJ ontem. A PL que obriga a contagem pública de votos e o voto impresso para fazer a contagem pública dos votos. Mas olha só como que a mídia reportou isso. Mas antes eu quero falar do nosso patrocinador, o Sinata Gotas, que é um produto que me acompanha desde dezembro do ano passado, que traz em sua composição o Transresveratrol, um componente ativo muito recomendado pelo Dr. Laí Ribeiro. Você nunca verá a sua pele sair disso. Para isso, enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína, sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Então, o laboratório pegou o gene da longevidade, que é esse Transresveratrol, colocou na fórmula do Sinata Gotas e ainda assim é uma fórmula 100% natural, sem contraindicação, registrado pela Anvisa, que vai tratar a sua pele de dentro para fora, atingindo as camadas mais profundas e sem nenhum efeito colateral. O Sinata Gotas é uma bomba de vitamina e de tratamento para sua pele, tá? O link que eu deixo para você, tanto no comentário fixado quanto na descrição, leva você até essa página. Tem outros depoimentos, tem a opinião médica aqui, e aqui os nossos componentes ativos. Aqui está o Transresveratrol, garantido pela Anvisa, que sim, está na nossa fórmula, tá bom? O combo que a gente sempre indica para você que quer experimentar é o combo de 3 meses de tratamento, porque você vai ter uma economia muito maior por cada frasco, vai garantir frete grátis para todo o Brasil e ainda mando para você de presente um pote de ácido hialurônico. Tudo isso por menos de R$30 na parcela, preço do ano passado. Você pode parcelar, eles aceitam todas as bandeiras de cartão de crédito e inclusive estão aceitando parcelamento no boleto. Olha que condição maravilhosa. E você pode pagar pelo Pix também. Então não perca tempo, verão tá aí, final de ano também. Você quer dar um upgrade aí na sua pele, não tem milhares de lules para fazer um procedimento estético ou cirúrgico, por exemplo, no Sírio-Libanês? Sinata Gotas é uma excelente opção. Eu estou muito satisfeita. Então não perca tempo. Link na descrição e no comentário fixado. Então vamos ouvir a Carol Detone, gente? Vamos ouvir só um pouquinho, vamos lá. Então vamos abrir a votação. Está encerrada a votação. Está aprovado o parecer por 31 votos a 20. Conseguimos. Agora, será que autoridades desse país vão respeitar a decisão da CCJ? Porque a CCJ é aquele departamento que diz o que é constitucional e o que não é constitucional.
tá? Então, pelo parecer da CCJ, por 31-20, é constitucional. Agora vamos ver o que nos aguarda diante de outras autoridades, não é não? Bem, como que a mídia noticiou essa história da aprovação do voto impresso com contagem pública nas eleições? Globo News. Por 31-20, a CCJ da Câmara aprova projeto que determina, olha aqui, recontagem física de votos nas eleições. O Globo News não é recontagem, é contagem, tá? A urna vai contar, o software vai contar e nós contaremos os votos físicos. A recontagem é, se a nossa contagem de votos físicos não bater com a contagem do software do TSE, aí a gente vai pedir a recontagem, que poderá acontecer até 2 horas depois do fechamento das urnas e término da contagem física de votos. Então é isso. Parece que estamos num bom caminho. Só quem não sabe disso é a Globo News. Mas até aí, morreu Neves, né? Agora eu quero mostrar para vocês como que a direita brasileira é mega, super, hiper, blaster organizada. Vocês ficaram sabendo que o Caiado foi tornado inelegível por supostamente ter cometido crimes eleitorais quando se reuniu com o prefeito, que era candidato, e vereadores eleitos para o segundo turno, e indicou o candidato dele, enfim. O Gustavo Gayer, ele assegura por A mais B que sim, o Caiado cometeu crimes eleitorais. Do mesmo lado do Gayer, está aqui Flávio Bolsonaro oferecendo solidariedade a Caiado e Mabel por essa decisão totalmente absurda e desproporcional. Não há meio termo, ou absolve a pena de morte política. É o direito penal do inimigo, a todo vapor. E aí ele fala, né, da notícia. O Gayer foi lá e explicou alguns pontos para o Flávio Bolsonaro. Eu ainda não sei qual foi a resposta do Flávio, até a hora que eu fechei essa edição, eu não tinha visto nenhuma resposta específica para o Gayer. Mas isso é só para você ter uma ideia de como a direita brasileira é, ó, chuchu beleza de organizada. Para encerrar, eu vou mostrar para vocês a bênção especial do Monsenhor Dorival para Jair Bolsonaro na Catedral Santana, em Mogi das Cruzes, que foi ontem. Gente, olha isso, olha o naipe do Monsenhor. Particularmente assim que eu gosto, tá? O Monsenhor risonho, meu Deus. Ah, pelo amor de Deus, podia ser tudo assim, não podia? Fala pra mim, como que você prefere? O mais austero, sério, fechadão? Ou um Monsenhor desse que dá logo uma burdoada? Olha pra mim, cara, pelo amor de Deus, e abre aquele sorrisão e abençoa a quem tem que ser abençoado. Então tá, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento, mas eu quero, acima de tudo, a sua opinião. Você tá orando pelo Janjo? Você está achando que a equipe médica pode estar escondendo alguma coisa da população brasileira? Você achou certo eles já programarem o evento e aí o médico disse que nem ia falar nada para ninguém, que ia fazer o procedimento, e no primeiro boletim de hoje, que deveria sair depois, em torno de 9 horas da manhã, após o evento, né, após o procedimento, o médico ia contar que fez mais um procedimento no Janjo, que não é cirurgia. Tá? Não vem aqui nos comentários dizer que é cirurgia, porque não é. Eles já decidiram que não é e acabou, tá bom? E eu quero saber se você acha que pode estar rolando algum outro sigilo, tipo sigilo médico-paciente, se é que você me entende. Porque no caso de Janjo, que é presidente, não tem sigilo médico-paciente, ainda mais numa situação dessa. Certinho? Certinho. Então, estou nos comentários com vocês, vou pedir seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com, que você pode nos apoiar com qualquer valor. E na descrição eu sempre deixo 2 contas bancárias, para você que não fez o Pix por qualquer motivo, e uma conta no PayPal, para você que inclusive nos acompanha de fora do Brasil. Beijo no coração, a gente treta aí nos comentários. Vai falando aí o que você acha.